Pedro, tudo bem? Bom dia. Nós estávamos falando sobre apelação, não é? Na aula passada. Então, vamos acabar o recurso de apelação, então, e depois a gente para a gente progredir, né, no estudo dos recursos, não é verdade? Então, vamos terminar hoje o recurso de apelação. Nós paramos lá na parte de efeitos da apelação. Eu falei do efeito suspensivo, que a regra do efeito suspensivo automático, né? E nós temos situações em que há o efeito suspensivo não automático, né? O OP e o DICES, na verdade. Então, vamos falar hoje, vamos tratar hoje, então, sobre os demais aspectos. Ficou faltando, na minha conta aqui, se não estiver equivocado, ficou faltando falar sobre teoria da causa madura e sobre as novas questões de fato do âmbito da apelação. Bom, vamos lá. Vamos então ver sobre a teoria da causa madura, né? Bom, a teoria da causa madura, meus amigos, inerente ao efeito devolutivo da apelação. Nós temos aqui essas duas hipóteses, né? Essas três hipóteses, que falam no caso de reforma de sentença terminativa, quando há o decreto de nulidade da sentença, por ela não ser congruente, faltar fundamentação, ou constatar uma omissão no exame de um dos pedidos. Essas são as hipóteses. O que significa isso? Bom, é o seguinte. O transcorrer aqui, né, do procedimento de primeiro grau de jurisdição, ele é dividido em fases, né? Como a gente viu no semestre passado. Então, nós temos uma fase postulatória, né, que tem lá a petição inicial, citação, a audiência de mediação e conciliação, a defesa. Depois nós vamos para a fase organizatória, que vai ter o julgamento conforme o estado do processo, saneamento. Vamos ter uma fase probatória, que vai desenvolver ali principalmente as provas orais, a perícia. Depois a fase decisória. Não é? Esse é o transcorrer normal do procedimento comum, né, no primeiro grau de jurisdição. No outro esquema que eu fiz, nós temos esta representação gráfica, né? Então, em todos os elementos do primeiro grau de jurisdição estão aí previstos, né? Todos os elementos, petição inicial, citação, audiência, a defesa, né? A fase organizatória, fase probatória. Deixa eu dar uma arrumada aqui. Então, olha que interessante, né? Vou mudar aqui o fase organizatória. Então, fase probatória e depois nós vamos para a fase decisória, que é a sentença, não é? Então, esse aqui é todo o procedimento de primeiro grau de jurisdição. Bom, na primeira hipótese aqui, né, que foi dito, se houver o caso de reforma de sentença terminativa. Bom, a sentença terminativa, meus amigos, é aquela sem julgamento de mérito. Ou seja, o magistrado ele extingue o procedimento, este procedimento, ele é extinto sem a análise do mérito. Você não vai averiguar se quem tem razão é o autor ou é o réu. Ele está extinguindo por uma questão puramente formal. Imagine, você, uma demanda consumerista, você propôs uma demanda lá, uma ação contra um operador de telefonia sua,
você tinha contrato, e o juiz entendeu que você deveria ter procurado os órgãos administrativos, você não procurou. Por exemplo, consumidor.gov.br, ido no PROCON, formalizado a reclamação, ou na ouvidoria da empresa, ou até na Anatel, na agência reguladora, né? Algum mecanismo administrativo. Você não formalizou. Ok. Então, tem juízes que estão entendendo que se você não formaliza administrativamente uma reclamação consumerista, né, no âmbito administrativo, num desses canais que eu te falei, ou na agência reguladora, se for atividade regulada, ou no PROCON, ou no consumidor.gov.br. Reclame aqui, eu reclame aqui também. Então, se você não formaliza administrativamente, tem juiz que está entendendo que vai faltar para você um chamado interesse de agir. E a falta do interesse de agir gera a extinção do processo sem resolução do mérito, por questões puramente formais. Outro caso clássico, né, ilegitimidade de parte, então é um outro exemplo tradicional. Então percebam, nós vamos ter uma sentença que vai por fim a esse procedimento de primeiro grau de jurisdição por questões puramente formais. Se o mérito é julgado, se perpassa todo esse procedimento e há o julgamento do mérito, a gente chama isso de sentença definitiva. E se é sem julgamento de mérito, a gente chama de sentença terminativa. Ok? Vou até puxar um esquema aqui para vocês mentalizarem. Né? Então, nós temos, ó, as sentenças definitivas, com julgamento do mérito, e as terminativas sem julgamento do mérito. Então, são essas situações que nós temos, né? E acontece na prática. O normal, né, obviamente, meu amigo, é que seja com julgamento do mérito. Essa é a situação tradicional que ocorre, né? Agora, não é raro também nós estarmos diante de situações em que o juiz, por questões puramente formais, ele vai lá e extingue o procedimento de primeiro grau de jurisdição, né? E aí nós vamos estar diante, então, da outra situação, que é chamada sentença sem julgamento de mérito, chamada de sentença terminativa, ok? Pois bem, meus amigos, casos como este, então, pode ensejar a extinção do processo. Ainda, a outra hipótese. Deixa eu explicar essas aqui, essas situações primeiro, e depois eu já explico o que é a teoria da causa madura. Decreta nulidade da sentença. Nulidade da sentença. Bom, nulidade da sentença por não ser ela congruente. O que é sentença incongruente, então? Sentença incongruente é aquela que não guarda relação com o pedido, com a petição inicial. Há um princípio em direito processual chamado princípio da correlação, também conhecido como princípio da congruência, ou adstrição, que afirma a ideia de que o juiz está adstrito ao pedido. O juiz não pode decidir além, senão haverá um vício de chamar, a sentença será chamada de sentença ultra petita. O juiz não pode ficar aquém do pedido, senão a sentença será chamada de sentença citra petita. E também ele não pode ser de forma diferente do pedido, senão a sentença será chamada de sentença extra petita. Extra pedido. Então, quando fala aí, né,
que não houve uma congruência entre o pedido, ou a causa de pedir, né, com o que foi decidido, isso gera nulidade da decisão. A decisão decidiu, por exemplo, matéria estranha, pedir saca de milho, o juiz mandou entregar saca de soja. Soja é bem diferente de milho. Pedir 100 mil reais, o juiz foi pedido, né, 100 mil reais, o juiz condenou a pagar 1 milhão. Está muito além, né? Ou então, eu pedi dano moral, dano estético, dano material, o juiz só analisou, né, um dos pedidos. Aliás, essa outra hipótese, né, do citra petita, está aqui, curiosamente, né? Poderia, nem precisava, né? Mas está aqui, que ó, se constatar a omissão no exame de um dos pedidos. Um dos pedidos. É o que configura a sentença citra petita. De dano moral, dano estético, dano material. O juiz não falou nada do dano estético. Embarguei de declaração, alegando a omissão na análise desse pedido, mesmo assim ela permaneceu omissa. Aí o que eu tenho que fazer? Para não cair naquela multa, né, dos embargos, então eu vou e apelo para o tribunal falando, olha, ele não analisou o dano estético, a despeito de eu ter oposto embargo de declaração, mesmo assim permaneceu omissa a decisão. Então, o tribunal verificando, né, que foi feito mais de um pedido e um deles ficou sem análise, o tribunal vai poder julgar diretamente esse pedido. A outra situação, né, que eu não expliquei, pode ser declarada nulidade da sentença por falta de fundamentação, né, meus amigos? Isso aqui é bastante... não é raro, né? Não é tão raro, não. Deveria ser, mas não é. Então, todas essas situações servem para quê? Olha só. O que vem a ser a teoria da causa madura? Significa o quê? O tribunal vai analisar o seguinte. Esta fase aqui, né, esse procedimento de primeiro grau de jurisdição, nós precisamos realizar algum ato aqui dentro? Ou está tudo perfeito? Não tem nenhum vício aqui, nessas fases? Essa é a pergunta que o tribunal vai fazer. Ou seja, nós perpassamos a fase postulatória, está tudo ok, fase organizatória está ok, beleza. Fase probatória, tem alguma prova a ser produzida? As partes requereram? Ah, não, não tem. Imagina que não tenha. Não tem nada. Tudo ok na fase postulatória, tudo ok na fase organizatória, tudo ok na probatória. O problema está aqui. Ó, meus amigos. Esse é o ponto da teoria da causa madura. O problema está na fase decisória. Decisória. Então, caso o problema seja a fase decisória, e repare as hipóteses que nós estamos falando, olha, tudo, ó, sentença que terminativa, nulidade da sentença, sentença que não analisa algum dos pontos pedidos. Então, a teoria da causa madura é o seguinte: é a possibilidade que o tribunal tem de decidir diretamente a questão sem reenviar, sem remeter de novo para a primeira instância. Porque olha só, se não tivesse essa teoria, o que o tribunal tinha que fazer? Imagina, nessa primeira hipótese que eu pus aqui, o juiz extinguiu o seu processo porque você não fez requerimento administrativo junto ao PROCON, junto ao consumidor.org.br, do gov, né? .br. Só por isso? Ele extinguiu o seu processo? Aí você apelou para o tribunal, inconformado com essa decisão, ter extinto sua ação. Aí, o que o tribunal deveria fazer? Uma situação normal. Ele fala o seguinte: não, peraí, você tem razão, não tinha que ter extinto, não. Volta para a primeira instância e manda o juiz seguir
esse procedimento aqui. Segue o procedimento normal. Com fase postulatória normal, fase organizatória, fase probatória, e depois ele decide. Ele tem que decidir. A questão é saber se você tem razão ou não. Isso seria o normal. Situação normal. Na outra situação, aqui, nulidade da sentença. Então, o princípio, né, antigo, fala que quem trabalha mal, trabalha duas vezes, não é verdade? Então, se o tribunal, imagina, o Tribunal de Justiça, verificou que a sentença do juiz é nula, o que ele deveria fazer? Volta lá para a primeira instância e manda, anula essa decisão, caça ela e manda ele, o juiz ou a juíza, de primeiro grau, a sentenciar de novo, fundamentando, né, colocando uma fundamentação idônea, ou então obedecendo, né, os limites da causa de pedido. É isso que ele deveria fazer. Na outra hipótese, você pediu lá o dano estético, o juiz não analisou. Você opôs em bar declaração, ele também não analisou. Bateu lá no tribunal. O tribunal verificou que ele não analisou. Para não haver supressão de instância, o que o tribunal tinha que fazer? Volta para a primeira instância e manda aquele juiz julgar esse pedido. Se perder, aí depois você apela e volta para cá de novo. Isso seria a situação normal, meus amigos. Quem trabalha mal trabalha duas vezes. Então, se verificou que o juiz de primeiro grau errou, o tribunal deveria, perceba, deveria mandar voltar para a primeira instância. Só que criaram essa teoria da causa madura para beneficiar o recorrente, o autor. Né? Geralmente o autor que recorre, alegando esse tipo de situação. Na falta de fundamentação, o réu, né, costuma alegar, né? Mas todas as demais hipóteses, é o autor que recorre, o autor que está alegando. Então, e nós sabemos que há um tempo grande, por exemplo, distribuir uma apelação, para julgar uma apelação. O tribunal leva 2 anos para julgar uma apelação. Aí o tribunal vai levar 2 anos para falar o seguinte: o juiz errou, volta lá para a primeira instância. Manda ele julgar de novo. Aí até voltar para a primeira instância, até ele julgar de novo, aí você perdeu, continua perdendo. Ou não, você agora você ganhou, vai apelar, sei lá, você não ganhou tudo, mas você tem interesse em apelar, aí você vai ter que apelar de novo, até chegar de novo lá no tribunal, o tribunal julgar de novo, vai quantos anos? Quantos anos você vai perdendo nessa brincadeira? De ficar anulando a decisão do juiz, voltando para a primeira instância, depois recorrendo de novo, voltando para o tribunal. Quanto tempo você acha que vai perder nisso? Muito tempo. O TRF da primeira região, esquece que o mundo existe, meu amigo. Joga seus relógios fora. O relógio não serve para nada no TRF. Eles estão na quarta dimensão. Diz que na quarta dimensão não tem o fator tempo, né? Piada maldosa. Mas enfim. Olha que interessante. Eles estão tão sobrecarregados, né? Tem tanto recurso, 1.600.000 recursos, TRF, primeira região. Então, é mais fácil falar a questão na quarta dimensão. Pois bem, na quarta dimensão não tem o tempo, né? Olha que interessante, meus amigos. Essa teoria da causa madura diz o seguinte, então. Se, aí que está o ponto, se o processo está tudo ok na primeira instância, fase postulatória, fase organizatória, fase probatória, está tudo certo. Não tem mais nada para fazer na primeira instância. Por isso chama de maduro. Teoria da causa madura. O processo está pronto para ser julgado. E o problema está na decisão. Então, o tribunal, ao invés de mandar voltar para a primeira instância, o tribunal mesmo vai decidir. Ou seja, o tribunal não vai, por causa da teoria da causa madura, o tribunal não vai mandar de volta para a primeira instância. O tribunal mesmo vai sanar o problema. Então, voltando lá. É uma decisão terminativa. O juiz extinguiu o procedimento em primeiro grau.
para a questão formal. Bom, essa sentença terminativa, ela pode se dar aqui, ó, na admissibilidade da petição, pode acontecer aqui, né? Na admissibilidade, né, que ele faz de plano ali, né? Às vezes oportuniza ao réu, ao autor, perdão, que ele corrija a sua petição, corrigindo, ok, manda citar. Mas um pouco o vício é insanável, né? Por exemplo, ele vai ter um requerimento administrativo junto aos órgãos de proteção do consumidor. Não vai ter. Não tendo, então ele já pega, ele já pode extinguir, né? Deixa eu inserir aqui uma forma aqui interessante para a gente analisar. Então, ele pode vir daqui e extinguir o processo, né, por sentença. Sai daqui da admissibilidade, né? Admissibilidade negativa, por exemplo, indeferimento da petição inicial. Então, ele sai daqui e ir direto para a sentença. Ok? Agora, pode acontecer também de você ter aqui, normalmente, a citação do réu, o juiz não fez a admissibilidade, não é raro também isso acontecer, manda citar, ele vai para a audiência de mediação e conciliação, por exemplo, não dá acordo, aí ele oferta a defesa, ofertou a defesa dele, né? Ok, contestou, aí depois vai para a fase organizatória. A fase organizatória, vocês vão se lembrar, ela começa com a réplica. Réplica, que é a resposta do autor à contestação. Tanto que é chamado também de impugnação à contestação. Ok? Depois disso, vai para o juiz. E o juiz vai averiguar se tem alguma causa de extinção do processo. E o juiz verificando ali na fase organizatória, olha onde nós estamos, na fase organizatória. O juiz verificar que o processo tem uma situação de extinção, igual essa, por exemplo, falta de reclamação junto aos órgãos administrativos de defesa do consumidor, não tem. Então o juiz verificou só aqui na fase organizatória, ele verificou isso. Né? Que aconteceu esse tipo de situação. Então o que ele vai ter que fazer, meus amigos? Ele vai ter que extinguir o processo. Né? Então aí ele vai sair daqui, da fase organizatória, e vai sair daqui e vai para sentença. Né? Então ele vai pular a fase probatória e vai para a sentença. Vai dar uma sentença terminativa, uma sentença de extinção do processo, sem julgamento do mérito. Então percebam, desenvolvemos a defesa, teve audiência, teve citação, teve petição inicial, teve uma fase grande que foi desenvolvida, não é? Então, meus amigos, é possível, então, que esse processo esteja pronto para ser julgado, né? Então, e a fase probatória, por vezes, não raro, ela pode ser desnecessária. Então, por exemplo, uma questão envolvendo exclusivamente de direito, né? Uma prática abusiva lá do consumidor, que não precisa de testemunha, é prova documental, né? É um contrato com uma cláusula abusiva, então não precisa de prova documental, ou é só prova documental, não precisa de perícia, não precisa ouvir testemunha, nada disso, né? Então, a causa aqui está pronta, está madura, né? Então, essa é uma situação que, estando pronta a ação, né, não precisa de fazer mais nada lá na primeira instância, o que o tribunal vai fazer? O tribunal mesmo que vai decidir. Falando, olha, o juiz extinguiu o processo, sem resolução do mérito. O juiz errou, que deveria ter julgado. Ao invés da gente mandar lá para a primeira instância, falar para ele julgar, vamos nós mesmos julgar esse caso. Vamos analisar aqui. O que é o pedido? O que foi falado na defesa? Qual é a prova documental? Quem tem razão, o autor ou o réu? O próprio tribunal vai fazer isso, essa análise, sem devolver para a primeira instância. Esse é o ponto, tá? Então, por isso chama de teoria da causa madura. Não se devolve para a primeira instância a causa, porque a causa já está pronta para o julgamento.
Estando pronta para o julgamento, o problema é só a sentença, né? Só a sentença foi equivocada, a fase decisória, só isso aqui que está o erro, o tribunal não vai voltar para a primeira instância a causa. O tribunal vai ele próprio decidir. Então, essa é a teoria da causa madura. Então, essa é a primeira hipótese. Segunda hipótese, verificou que o pedido é incongruente. O pedido era 100 mil reais, o juiz decidiu lá 200. É só o tribunal fazer o decote. Corta o excesso. Né? Ou não, era um pedido, era saca de soja. O juiz mandou entregar saca de milho. Né? Eu fiz um copia e cola lá de um outro caso que ele tinha, só que era envolvendo saca de milho. Ele errou, né, no objeto. Né? Então, corrige. O tribunal próprio pode ir lá e corrigir essa decisão. Não precisa voltar lá para a primeira instância para mandar o juiz trabalhar direito. Falta de fundamentação. Anula a decisão e profere outra no lugar. A questão é que quando você decreta a nulidade de uma sentença, aquela sentença deixa de existir, né, meu amigo? E o tribunal está decidindo no lugar, então me parece que há uma supressão de instância. Mas é uma supressão de instância permitida pelo sistema. Alguns autores falam que isso aqui é um desdobramento do efeito devolutivo da apelação. Devolve-se ao tribunal a matéria impugnada e também estas questões aqui, caso elas ocorram. Tá? Então, se a decisão for sem fundamentação e o apelante alegar isso, pedir nulidade da apelação, da sentença, na apelação, o tribunal não vai mandar voltar para a primeira instância, então, para o juiz proferir uma sentença melhor, sentença fundamentada. Não. O tribunal anula e decide o caso. Tá? Ele próprio, lá no tribunal, desde que esta fase esteja perfeita e acabada. Não seja necessário nenhuma supressão de alguma etapa aqui, né? Então, por exemplo, não, precisa, ele pediu, o apelante também pediu a nulidade da audiência, né? Foi indeferida perguntas de forma indevida, aí tudo bem, aí vai ter que anular o processo também, aí vai ter que voltar para a primeira instância. Aí não aplica a teoria da causa madura, porque o caso não está maduro, o caso ainda tem que desenvolver provas, ok? Então vai ter que voltar para a primeira instância. Mas não tem nada para fazer na primeira instância. Mais nada para fazer. O problema é só a decisão que está não fundamentada. Tudo bem, o tribunal mesmo supre, né? E decide a causa. Bom, é a última hipótese, né? Bastante simples também. Tem um pedido, foi feito, e o juiz ficou omisso com relação a isso. É uma sentença citra petita. Então, citra, né? Ou infra petita. O juiz decidiu a quem do que foi pedido, né? Então, meus amigos, o tribunal também não vai mandar de volta o juiz decidir aquele ponto omisso. O tribunal verificando então que a causa está madura, está pronto, não tem mais nada para fazer, já desenvolveram provas sobre isso, só não foi valorado aquelas provas, então o próprio tribunal vai lá e decide. Ok? Então é essa a teoria da causa madura, verificando que na primeira instância o processo já percorreu todo o procedimento previsto. Não há, o grande ponto é, não há necessidade de produção de provas, não há anulação de procedimento ou de atos processuais no curso desse procedimento que nós falamos. Né? Tudo isso aqui foi desenvolvido de forma regular. Então, o problema é só a sentença? O tribunal está autorizado a decidir essa causa, né, sem reenvio para a primeira instância. Ok? Então, é essa a teoria da causa madura. Tranquilo? Captaram? Vamos fechar. Tem só mais um tópico. Vamos falar sobre novas questões de fato. Bom, novas questões de fato. Bom, é bem interessante essa hipótese,
Mas nós temos aqui algumas premissas para falar, para vocês tomarem cuidado, né? Bom, o que vocês têm que tomar cuidado? Primeiro ponto, vocês devem se atentar, é o seguinte: na apelação, você não pode inovar. Inovar. Você tem que ficar adstrito, você tem que restringir o seu debate àquilo que foi discutido na primeira instância. Não pode inovar no tribunal. Alegar questões alheias, questões que não foram debatidas na primeira instância. Essa é a regra. Você tem que mentalizar sempre a regra, né, meu amigo? Então, essa é uma questão extremamente relevante, né? Então, a alteração da causa de pedido no tribunal, ela é impossível. Não é possível, tá? Pode configurar a diligência de má-fé, porque tudo que você alega na apelação tem que guardar uma correlação com a causa de pedido, com o pedido, né? E nós temos aquela regra, né, que vocês vão se lembrar, da estabilização da demanda. Até a citação, né, porque o que é a relação jurídica processual, né? A relação jurídica processual, a famosa RJP, né? Relação jurídica processual é entre autor, juiz e réu, né? Então, essa é a famosa relação jurídica processual tradicionalmente trabalhada pelos processualistas. Então, quem rompe a inércia é o autor, propõe uma ação perante um órgão jurisdicional, e o réu ele só aparece na relação jurídica processual com a citação. Então, é com a citação que ele é integrado, né, na relação jurídica processual. Então, até a citação, meus amigos, a demanda está em aberto, com relação ao pedido, à causa de pedido. O autor tem o pleno controle da ação. Ele pode desistir da ação, ele pode alterar o pedido, a causa de pedir, ele pode ampliar. Ah, eu pedi só 100 mil, não, eu quero pedir 200. Perfeito, ele pode ampliar o pedido. Não, pedir 100 mil é muito, eu quero restringir. Ele pode diminuir. Então, está ao dispor do autor. Se o réu não foi citado. Sendo citado o réu, ele aparece na relação jurídica processual, né? Tem gente, eu pus aqui numa versão angular, né? Mas tem gente que põe uma versão triangular, né? Então, em que o juiz está na ponta e o réu. Cadê o triângulo? Meu Deus. Então, aí estaria o juiz na ponta, né? Aqui, e as partes embaixo, né? Visão triangular. Ok. Mas a questão é, o réu, ele só integra a relação jurídica processual após a citação. E sendo feita a citação, só é possível alterar o pedido ou a causa de pedir se houver a concordância do réu. Então, você tem que pedir a concordância do réu para falar, olha, eu quero aumentar o pedido, pedir só 50 mil, vai pedir 100. Concorda? Se o réu concordar, ok, pode alterar. Não, eu quero restringir a ação. O réu concordando, perfeito. Então, com a citação, só pode alterar o pedido, a causa de pedir, com a concordância do réu. E se chegar aqui na fase organizatória, aqui de amarelo, olha, já houve defesa, já houve audiência, nos casos de admissão de autocomposição. Olha o tanto de fase que nós já passamos. Chegando aqui, na fase organizatória, ocorre o que a gente chama de estabilização da demanda. A estabilização da demanda significa o seguinte: pedido e causa de pedir são inalteráveis. Você tem que ficar preso, adstrito ao que está sendo debatido ali. E o mesmo se dá, essa estabilização, na apelação. Então, quando você faz uma apelação, atacando uma sentença, impugnando uma sentença,
você tem que restringir o seu debate, meu amigo, ao que aconteceu aí na primeira instância. Você tem que estar adstrito aos limites da causa de pedido e do pedido. A causa de pedido são os fatos e os fundamentos jurídicos. E o pedido, né? Obviamente. Então, é proibido na apelação, é sempre importante falar isso, é proibido na apelação rediscussão de matérias estranhas ao que for debatido na primeira instância. Ok? Então, você só pode devolver para o tribunal, efeito devolutivo, você só pode devolver para o tribunal aquilo que foi debatido na primeira instância. Uma matéria que tenha sido debatida na primeira instância. Qualquer questão estranha é vedado. Então, essa é a premissa. Tá? Agora, o que eu estou aqui para comentar? Nós temos situações de fato que guardam conexão com o que foi debatido na primeira instância, que podem ser questões novas, que não se sabia da existência, ou até o documento às vezes existia, mas você não teve acesso, né? Então, ou você não sabia, geralmente essas duas hipóteses, ou você não sabia daquele documento, ele já existia, você não sabia, então ele surgiu após. O documento surgiu após. São as questões de fato, né? Então, isso a gente chama de fato superveniente. Primeiro ponto, fato superveniente. Ou ainda conhecimento superveniente. Então, o fato superveniente é o fato que surgiu após a sentença. A sentença já foi proferida e o fato surgiu depois, né? Imagine lá, você está entrando com uma ação contra o plano de saúde. Era uma obrigação de fazer, que ela custeasse lá um tratamento de saúde. E você tem que fazer exames periódicos. Aí depois você faz um exame, né, após a sentença, e descobre que surgiu um outro problema, uma outra doença. Uma outra doença. Ou houve um agravamento da doença, que às vezes você tem que tomar um medicamento a mais. Isso acontece muito em câncer. Eu tenho alguns casos envolvendo portador de câncer, né? Então, parece que o tratamento, dependendo do tipo de câncer, ele vai perdendo eficácia. E aí você tem que fazer a troca de medicamento. Nesse processo de troca de medicamento, às vezes tem um acréscimo de medicamentos. Imagina, você descobriu isso, fez feito um exame após a sentença. Você vai apelar, né? O juiz não te deu tudo. E você precisa, então, que seja considerado esse novo exame que foi feito, que alterou o estado clínico do seu cliente. É um fato superveniente, que surgiu após a aprovação da sentença. Posso discutir na apelação? Perfeito. Pode. Só que você abre um tópico falando, olha, do fato superveniente, ou nova questão de fato, surgida após a aprovação da sentença. Você tem que abrir esse tópico e justificar. Junta lá o laudo médico, ele vai ter data, né? Obviamente, se você comparar as datas, a data da sentença foi num dia, a data do exame foi posterior. E nesse novo exame, constatou um agravamento da doença, uma mutação da doença, né? Por exemplo, lá você tinha um câncer localizado, depois virou metástase. Muda o tratamento, né? Ou então não, expandiu para outros órgãos, não chegou em metástase ainda. Metástase é meio que sentença de morte, né? Pois bem, então é um fato superveniente que surgiu após a sentença. E nesse limbo, né, meus amigos, entre a publicação da sentença, a parte a apelar, depois a outra parte contra razoar, é bem lento, bem lento, bem lento. Manobrar um navio gigantesco. Você não pode dar cavalo de pau. Então, meus amigos, fazendo essa brincadeira aí, né?
Não é raro, então, acontecer fatos novos surgidos após a sentença. Ou então, um documento que existia, né, mas que você só soube depois. É um pouco mais difícil. Sua justificação também vai ter que ser um pouco mais bem elaborada, né? Você falar, olha, esse documento já existia, mas eu não tinha acesso a ele, né? Então, foi proferida a sentença sem que tivesse acesso a esse documento. Imagina lá, você pediu uma exibição de documento, né, um incidente de exibição de documento, a parte estava lá ainda para exibir e o juiz foi e sentenciou, né? Então, aí o documento aparece, né, depois, né, de um tempo, né? Então meio que perde objeto, né? Do jeito que é caótico o sistema judiciário nosso, não duvido que isso aconteça. Então, o documento já existia, mas você não tinha acesso a ele, né? Você só ficou sabendo dele depois. Então, ó, você vai discutir isso aonde? Na apelação. Você tem que discutir isso na apelação. Se o conhecimento se deu após a aprovação da sentença, né? Tem outras situações aqui que eu acho bem difíceis de serem, de acontecerem, né? Impossibilidade da parte comunicar o fato ao advogado. Eu não vejo muito sentido nisso aqui, até porque em tempos de internet, WhatsApp, de meio de comunicação, só pode ser o quê? Um cataclisma, né? Um terremoto, sei, a parte ficou incomunicável, né? Ou então entrou em coma, às vezes é um coma grande, né? Que demorou mais de ano, então aí a parte ficou sem comunicar com o advogado, tudo bem, faz algum sentido, mas é possível? É possível. É provável? Bem provável. É bem provável. Mas enfim, né? Tá aí, né? Impossibilidade da parte comunicar o fato ao advogado. Só se ela tiver em coma, né? Na minha opinião. E a outra, que é mais nonsense ainda, essa outra aqui, que para mim foge à lógica, né? Possibilidade do advogado alegar o fato em caso de sigilo. Ué, se o fato era sigiloso e que gerou impossibilidade dele ser trazido para o processo, ele não vai deixar de ser sigiloso, não. Só essa parte fazer o quê? Ó, estou abrindo mão do meu direito ao sigilo, pode divulgar esse fato no processo. Só se for uma renúncia da parte interessada, né, ao direito ao sigilo, só se for. Mas não vejo o menor sentido, né? Então, desta existência dessa regra, né? Enfim, mas está aí, né? Autoriza, então, você discutir um fato novo, então, no âmbito da apelação. Mas lembre-se, a regra é que isso é proibido, tá? Então, só nessas hipóteses, e são hipóteses que você vai ter que justificar para possibilitar o tribunal analisar esses fatos novos. Se você não justifica, se simplesmente você joga o documento lá e não fala nada, não abre uma justificativa específica, provavelmente o tribunal vai ignorar isso, né? E se for a parte contrária, verificando isso, que você juntou um fato novo, um documento novo, e não falou nada, a parte contrária vai atravessar uma petição. Você pode ver, se for um advogado esperto, um advogado atento, ele vai atravessar uma petição e falar assim, opa, peraí, que bagunça é essa aqui? Está inovando na apelação. A gente usa essa expressão, inovação ilícita na apelação. E pede litigância de má-fé. Eu peço. Eu peço litigância de má-fé. Então, quer dizer lealdade, né? Então é bem interessante. Tá bom? Pegaram, meus amigos? Era isso que estava faltando, né? Pra gente falar. E nós terminamos, então, o recurso de apelação. Tá bom? Os outros tópicos todos nós falamos, né? Ó, nós começamos aqui com a questão da sentença, né? Falamos da sentença cabe apelação, mas tem situações que cabe o ROC, o recurso nominados, embargos infringentes, né?
falamos do cabimento, né? O CPC de 73 era das sentenças cabe uma apelação, agora você vai discutir na apelação tanto sentença quanto decisões interlocutórias não agraváveis. Falamos aqui de todo o juízo de admissibilidade, né, da apelação, então cabimento, legitimidade, interesse recursal, preparo, tempestividade e regularidade formal, nós falamos do efeito suspensivo, né, da apelação, né? Então, que a apelação via de regra tem efeito suspensivo, nessas situações aqui, ela não terá efeito suspensivo, não é verdade? E falando da regularidade formal, né, da interposição da apelação, e hoje entramos, então, em teoria da causa madura e novas questões de fato, tá bom? Então, era isso que eu tinha para lhes